Então, pessoal, continuando a nossa fala anterior sobre quem sou eu, quem é Silmara. Eu não sou essa pessoa aqui que tá aparecendo para vocês. Eu não sou só esse corpo, só essa roupa, só esse cabelo. A gente é muito mais. Eu sou, não sou o meu nome, eu sou alguém que transcende isso tudo, que faz toda uma história, que, como eu falei, né, 42 anos. Então, para resumir um pouco do que foi tudo isso. Eu nasci em 84, ano das diretas já, talvez por isso eu sempre gostei de política, né? Eu sempre me envolvi um pouco com isso. Às vezes até me complica um pouco, porque eu acabo falando o que eu realmente penso e nem sempre as pessoas estão prontas para ouvir, né? Nem todo mundo está disposto e preparado para aceitar a posição da outra pessoa, daquilo que o outro quer trazer para eles, né? Para aceitar a opinião do outro em geral não nem sempre é fácil, a gente sabe disso. Pois bem, então eu nasci em 1984, lá no município de Soledade, no norte do estado, que na cidade onde meus pais moravam, Fontoura Xavier, não tinha hospital na época. Então a gente nascia na cidade do lado e era registrado no próprio município. Então eu sou registrada sim em Fontoura Xavier, mas eu nasci em Soledade. Morei lá até os meus 17 anos de 17, 18 anos de idade. Eu sempre tive muita ideia de que eu queria estudar, eu queria crescer, eu queria ir além. Lá naquela época era tudo longe, então para a gente fazer uma faculdade, tu tinha que ir no mínimo para Passo Fundo ou para Lajeado, né? Nem Soledade tinha faculdade naquela época. Os cursos que eu tinha vontade de fazer. Quando eu era adolescente, então eu pensei em fazer psicologia, eu pensei em fazer filosofia, eu pensei em fazer letras, pedagogia, vários cursos. E vou num, vou em outro, vou no qual, acabei, né, naquela confusão. Primeiro vestibular que eu fiz, então eu tinha 17 anos e foi para administração de cooperativas na época, na Federal de Santa Maria. Mas isso não vem ao caso, enfim. Tá. Aí eu trabalhei de babá, quando eu era bem novinha, né? Porque pra não ter que pagar onde morar, assim, em Santa Maria. Então eu fui morar numa casa de família, cuidava de 3 crianças bem terríveis. Uma hora eu vou contar detalhes pra vocês. E para poder estudar, me organizar, enfim. Acabou que eu fiquei um tempo lá, não me adaptei e acabei voltando para casa dos meus pais um período. Mas como eu era muito independente, eu queria ter meu dinheiro, queria ter as minhas coisas, eu fui trabalhar numa fábrica de calçados. Olha como é que são as coisas, né? Aí eu fui trabalhar numa fábrica de calçados um pouco. Só que eu sabia que ali não era o meu lugar. Ali era só para eu ganhar um dinheiro por aquele período até eu me reorganizar, me reinventar, ver o que, que eu iria fazer. Logo, eu fui para Porto Alegre, daí onde eu acabei estudando, né? Fiquei mais tempo. Acabei entrando então numa congregação religiosa, né? As irmãs Nossa Senhora de Nossa Senhora Aparecida, porque o que que eu pensava? Entre namorar e estudar, eu prefiro namorar. Não, né? Eu prefiro estudar. E aí, por óbvio, como eu não tinha dinheiro para fazer muitos cursos, eu pensei, então, como namorar para mim não é a primeira opção, eu prefiro entrar para uma vida religiosa, que aí se eu for irmã, eu vou poder estudar bastante, né? Aquela ideia assim de que como é que eu vou fazer para estudar? Vou dar um jeito. Lá eu fiquei um bom tempo, cursei teologia na STEF, lá que eu conheci o meu marido, né? Na época ele também era estudante, era Frei Capuchinho. Depois disso, acabei saindo dessa congregação, fui trabalhar na Paulus, livraria em Porto Alegre, trabalhei lá, trabalhei aqui na Paulus de Caxias do Sul também. Com certeza pode não ter sido o lugar que mais me pagou na vida, mas com certeza foi o lugar que eu mais amei ter trabalhado até hoje. Assim, acho que nenhum lugar me fez tão feliz, tão realizada quanto eu me sentia quando eu trabalhava lá na Paulus. Era um lugar muito legal, era muito leve, tranquilo, no meio de livros, eu sempre gostei muito de leitura, então eu me sentia muito bem naquele espaço, assim, era um lugar que eu gostava muito. Nesse período, então, eu fiz pedagogia,
que é o curso que me mantém. Eu sempre digo assim, pedagogia pode não ser o melhor curso do mundo, mas é um curso que você sempre terá emprego. Eu mesmo, quando era adolescente, eu admirava muito, eu observava muito os meus professores, e uma coisa que eu sempre cuidava era que, assim, ó, eu meus professores não eram ricos, mas todos eles tinham seu carro próprio, sua casa própria, se vestiam razoavelmente bem, assim, então eles tinham uma qualidade de vida legal. Então eu pensava, se ser professor vai me trazer benefícios, vou querer ser professora também, por que não, né? E foi o que me levou a fazer pedagogia nessa época. Eu até pensei em fazer psicologia, em outros cursos, mas aí eu pensei, o que que vai me trazer retorno mais rápido e eu vou conseguir me colocar logo no mercado de trabalho? Foi então que eu optei por fazer pedagogia. Aí só mais tarde, quando eu já estava morando aqui em Caxias do Sul, né, e já trabalhando como prof, enfim, que aí eu fui fazer direito, que é a minha segunda graduação e profissão, né? Que nessa época, então, quando eu fui fazer direito, eu pensava que quando eu me formasse eu ia advogar, ia abrir um escritório, ia fazer outros concursos, enfim. Até porque o concurso sempre foi uma opção desde novinha. Assim, meu primeiro concurso eu fiz com 17, 18 anos ali, para secretária de escola e também fui aprovada na época. Mas enfim, retornando. Então, quando eu fiz direito, a minha ideia era passar no exame da ordem e fazer concursos públicos, né? Me organizar para fazer concursos na área de carreiras jurídicas. E estou, de fato, estudando para isso. Mas largar os meus concursos de educação, eu não largo, porque é o que me mantém, né? É o fato de eu ser professora das redes municipais aqui de Farroupilha e Caxias, que é o que eu pago a escola da minha filha, eu pago minha academia, eu pago minhas roupas, eu tenho casa própria, carro próprio, tenho uma vida legal, assim, não é uma vida, né, de gente rica, mas a gente tem tudo que a gente precisa, assim, eu tenho uma vida confortável, nada me falta, assim, tudo que eu desejo eu tenho como comprar. E quando a gente fala sobre isso, sigo sim estudando. Eu pretendo fazer outros concursos públicos. Minha meta hoje, e já tem sido agora dos últimos 4 5 anos, é estudar para a Defensoria Pública. E eu acredito que esse vai ser o caminho, assim, provavelmente minha próxima profissão. Toda vez que eu passo ali na Tronca, no centro de Caxias, ali no bairro Panassolo, eu passo na frente da Defensoria e penso, é aqui que eu vou vir trabalhar. Quando eu sair da rede municipal, serei defensora pública, vou vir aqui trabalhar ainda com esse grupo. Esse prédio lindo, é aqui que eu quero estar.